A nossa história, ela serve para mudar a vida. Por que que eu falo isso? Porque hoje, para mim fazer um trabalho com mulheres da prostituição e mulheres dependentes de droga, eu só posso fazer esse trabalho porque eu passei pela experiência. Eu sei o que que é viver isso, né? Então, eu espero que a gente venha ter uma noite muito agradável, que as pessoas venham ser compreensíveis. Se quiser fazer alguma pergunta, estamos aqui à disposição, não é isso? É isso mesmo. Amém. Eu ouvi da missionária Roseli Presídio, um abraço para ela. Amém. Inclusive hoje você esteve com ela, né, nos Sim. presídios, fazendo os trabalhos no presídio. E numa pregação dela, numa mensagem dela, ela disse que Deus, ele usa as nossas feridas ou as nossas cicatrizes para curar as feridas das pessoas que estão abertas, né? E tem muita gente por aí com as feridas abertas e que precisa de um bálsamo, né? Em nome de Jesus, esta noite, acontecerá esse bálsamo, né? Amém. Glória a Deus. E a primeira pergunta que eu sempre faço, só lembrando as pessoas que esse programa ele está sendo transmitido ao vivo pela Opinião Play, um canal aberto em Araras e em São Paulo. E através do aplicativo Opinião Play, ele é transmitido para 180 cidades do estado de São Paulo. E também é transmitido pela Rádio Pop, Rádio Web, a Rádio Pop de Hortolândia, que é a rádio mais ouvida. E eu quero aqui desde antemão já deixar aqui o meu abraço para o nosso amigo, irmão, apóstolo, Pietro Júnior, grande parceiro nosso. E quero deixar o abraço também para o pastor Anderson, que é da Rádio Pop, grande amigo da gente também, grande parceiraço. E a primeira pergunta que eu faço é: existe aquele último dia, aquela última noite, que a gente dorme todo arrebentado, que a gente dorme aprisionado pelos vícios, pela droga, por tudo aquilo que desagrada a Deus. No outro dia a gente acorda, mal a gente sabe que naquele dia é o dia da transformação, é o dia da mudança. E por algum motivo, por algum jeito, por alguma coisa, aquilo que o Senhor escreveu na nossa vida, a gente sem saber, a gente sai de casa, todo bagunçado, arrebentado, e a gente conhece a Cristo através de uma pessoa, através de alguém, através de uma palavra, e a gente volta para casa renovado e com a vida mudada. E quando eu digo a vida mudada, é porque infelizmente muitas pessoas hoje dizem ser cristão por um modismo, porque acha legal, porque acha bonito, né? Faz da igreja um clube de encontro, onde é que vai encontrar com os amigos, e outros vai por causa que a esposa vai, outros vai porque o marido vai, né? Mas eu costumo dizer que aquela pessoa que é marcada por dentro com a palavra, quando a palavra marca por dentro, a pessoa muda. Ela pode ser um andareiro, um viciado em droga, uma prostituta, um traficante. Pode ser o dia que essa pessoa tem um encontro que ela é marcada por dentro, ela tem uma mudança de vida e todos olham para elas e não tem como negar que Cristo é na vida daquela pessoa. Então a minha primeira pergunta é: como foi esse encontro? Porque no meu caso, eu sempre falo, às vezes, que eu entreguei minha vida para Jesus por mais de 20 vezes. E tudo era por emoção. E depois passava, geralmente o pregador colocava medo em mim, falava: você não entregar sua vida para Jesus hoje, vai acontecer isso. Então por medo eu ia. Mas aí chegou um tempo que eu entreguei a minha vida para Cristo, tive um encontro com Cristo, e eu fui marcado por dentro. E aí a minha vida mudou, não foi só por emoção, né? Eu fui convencido pelo poder da palavra, que a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus, e esse poder me encontrou e encontrou a irmã Fran também. Amém. Então como que foi esse encontro, irmã Fran? Bom, o meu encontro, ele foi, como você falou, eu aceitei Jesus também outras vezes. Na verdade, eu nunca gostei de crente, né? Eu não gostava de igreja, meus filhos pequenininhos queriam ir, mas eu não gostava que fosse. Mas é até que em Manaus,
Alguém me convidou para ir para a igreja porque aquela mulher ajudava a saciar a fome dos meus filhos comigo. Então, ali eu comecei para a igreja, mas eu não ia porque eu sentia dentro de mim. Eu ia por necessidade, porque ela me ajudava financeiramente. Então, quando eu comecei a ir, que eu batizei tudo, eu não tinha Deus no meu coração. Eu levantei a mão por impulso e não por amor. Mas aí, o que aconteceu? A gente não pode brincar com o nome do Senhor, né? Então, passado o tempo, eu acabei me afastando daquela igreja, me afastando daquelas pessoas, fui embora de Manaus sozinha, fugi de casa e fui viver no mundo. Literalmente no mundo, sem nada, sem ninguém, e dormi pelas ruas, dormi debaixo de carreta, dormi na calçada, implorava por um prato de comida, porque eu não sabia fazer nada. A única coisa que eu sabia fazer era feijão com arroz e o frango, que é a comida que geralmente a classe bem baixa consegue fazer, né? E aí eu não tinha opção de vida. Por que eu não tinha? Porque eu não sabia ler nem escrever, nunca tinha estudado na minha vida. Aí, o que sobrou para mim? A rua, e eu queria preencher dentro de mim uma coisa que Jesus podia preencher, mas eu não tinha dado espaço para ele. Então, aí eu conheci a prostituição, eu conheci as drogas, porque eu precisava me alimentar, eu precisava me vestir, eu precisava me manter, eu precisava me sustentar, entendeu? E eu vivi pelas ruas esse tempo todo. Quando foi um dia, eu conheci umas meninas e eu fui limpar a casa dessas meninas. Elas faziam programa na Rua da Lama, no Belém do Pará. E ali elas gostaram muito de mim. E um dia elas falaram, olha, hoje nós vamos para a rua e você vai botar preço. Aí eu disse, mas como botar preço? Você vai trabalhar, bonita. Não é limpando casa que vai te sustentar, não. Você tem que ajudar, você tem que botar dinheiro dentro de casa, você tem que botar preço em você. Então, ali eu fui para a Rua da Lama, no Belém do Pará, comecei a fazer programa ali. E ali eu comecei a subir, né, para dormir com, não sei se pode falar aqui, com os caminhoneiros. Pode falar. Né? Então, eu dormia com os caminhoneiros, fazia programas com os caminhoneiros para mim poder ganhar o meu dinheiro. E ali eu fui pegando o hábito, ali foi onde eu comecei a cheirar farinha. Aí depois eu comecei eu já tinha começado a beber e depois eu comecei a fumar a maconha. Então, quando eu pensei que eu ia passar só um tempo para mim me sustentar, eu já estava afundada. Então, eu já não tinha limite dos programas, eu já não tinha limite do que eu fazia. Então, eu cheirava cocaína de domingo a domingo, bebia de domingo a domingo, e quando aparecia o baseado, eu ainda fumava o baseado. Por que tudo isso? Porque a garota de programa, para ela se sustentar, para ela ter resistência, para conseguir fazer tudo isso, ela tem que ter o vício. Se ela não tiver o vício da droga, das bebidas, ela não consegue sozinha, ela não consegue sustentar a mania do dinheiro, né? Ali se torna uma mania do dinheiro. E a necessidade. E quando eu pensei que eu ia sair, eu não conseguia mais sair. Eu já estava totalmente afundada. Então, eu esquecia que eu tinha família quando eu estava naqueles prazeres da carne. Quando eu voltava para casa, que eu deitava, que eu botava a cabeça no travesseiro, aí o meu chão se abria, a minha mente ficava vazia, e aí começava a vir aquela acusação na minha mente: você deixou seus filhos, você abandonou seus filhos, você abandonou Os seus filhos estavam com quem nesse momento? Meus filhos tinham ficado todos em Manaus. Todos em Manaus? Todos. Quem cuidava deles? Na verdade, quando eu fugi de casa, eu pensei que eles ficaram com o pai deles. Mas, no momento, ao passar do tempo, um começou a cuidar do outro. Então, Entendi. eles começaram a um cuidar do outro. Então, de madrugada, vinha aquela acusação na minha mente. Você não vale nada, você abandonou sua família, você não merece nada. Então, eu não vi a hora de amanhecer o dia para mim me mandar de novo. Porque era praticando aquele ato que eu me sentia bem. Porque era uma seta do adversário. Porque um dia eu brinquei de ser crente. Um dia eu fui convencida e não convertida. Porque quando nós somos convertidos, a gente dá o passo verdadeiramente. E ali não. Não sei se você pode responder, mas você tinha um relacionamento no seu casamento abusivo? Tinha.
E esse foi um dos motivos de você sair de casa? Esse foi um dos maiores motivos de eu fugir de casa. Por quê? Eu apanhava, ele me traía muito, ele passava a noite no mundo. Então, quando ele chegava de manhã, aquilo ali me machucava. Por quê? Quando a gente casa para viver a vida inteira até ficar velho junto. Ninguém casa para se separar. Ninguém casa pensando que o teu casamento é uma nuvem que ela vai passar. A gente casa querendo que ali seja um porto seguro. Então, eu achava que o meu casamento era para a vida inteira. E o meu casamento não foi para a vida inteira. Por quê? Durou muito tempo? Durou. Porque eu tinha 4 filhos. Tenho 4 filhos. Então, eu tinha que viver aquilo ali pelos meus filhos. Eu não podia deixar que o abalo do meu casamento abalasse os meus filhos. Mas eu não tinha maturidade para me lidar com aquela situação. Entendeu? Entendi. E você sofria todo tipo de violência e você poderia ter sido uma vítima no passado, um feminicídio, por exemplo. Exatamente. Eu penso até hoje que se eu não tivesse fugido de casa, hoje eu não estava aqui para contar a história. É. E essa história sua é a história de muitas garotas hoje em dia que vivem na rua, né? De muitas meninas que vivem na rua. E quando a gente fala garota, a gente fala assim, são meninas novas. Não, são mulheres maduras. Eu conheci mulheres no estado de programa que tinha 50 anos. Mulher no programa que tinha 60 anos e continuou ali. Porque elas tiveram uma vida abusiva, então elas não podiam voltar mais para aquele lugar. Então, o refúgio era ali. O refúgio era viver aquela vida. Então, assim, quando a gente vê uma mulher fazendo um programa, a gente não pode olhar ela só como uma prostituta. Nós temos que ver ela como um ser humano, uma pessoa. Você tem que sentar e conversar para saber o que fez levar ela àquele motivo, levar ela naquela vida. Por que que hoje ela é uma prostituta? Ela não é uma prostituta porque quer. Ela é uma prostituta porque ela não tinha opção. Então, ela lá era o refúgio, entendeu? Então, as pessoas, muitas vezes a gente julga muito, né? A prostituta, né? A gente fala, é uma mulher de vida fácil, um dinheiro fácil. Gente, prostituição não é um dinheiro fácil. A prostituição não é um dinheiro, um dinheiro chega rápido. Ele é um dinheiro que vem, mas ele é um dinheiro com muita dor, com muito sacrifício. Porque só quem sabe aquilo ali é quem está vivendo. É muito fácil eu julgar você. Nossa, você faz programa, você já está condenado ao inferno. Não. Senta e conversa com ela. Se você sentar com essas meninas, todas têm uma história. E a droga também, além dela manter a pessoa acordada para poder fazer o programa, ela também é o que faz a pessoa ter coragem, né? Ela encoraja. Ela encoraja ali no programa, ela encoraja para você roubar, ela encoraja para você praticar um ato de crime. Então, a droga, ela acaba te metendo a várias situações do mal. Ela te encoraja de uma maneira que você não entende por que você está fazendo isso. Então, eu vim começar a entender quando eu tive o primeiro problema de overdose. Eu tive um problema de overdose, eu fiquei morrendo. Aquelas que eu achei que eram minhas amigas não vieram me socorrer. Eu fiquei ali sozinha. Fui para o hospital sozinha. Quando cheguei no hospital, eu não tinha mais sangue. O meu sangue tinha virado bola. Então, ele estava criando água no meu sangue. Então, os médicos no Belém do Pará começaram a bater nas minhas veias e massagear. E ninguém conseguiu achar sangue nos meus braços. Aí mandaram buscar uma enfermeira fora. E ela veio correndo, o médico pediu com urgência, que ninguém entendia, porque quando colocava a agulha para furar, para colocar o sangue, o soro, a agulha entupia. E eles ficaram desesperados. Aí mandaram buscar uma outra enfermeira. A enfermeira massageou meus pés, conseguiu uma veia bem fininha no meu pé. Com muito sacrifício, ela conseguiu injetar o produto, o medicamento. E ali o médico falou assim, eu quero um hemograma completo dela. E aí eu entrei em desespero, que eu achei assim, pronto, eles vão achar droga no meu sangue e eu vou presa. Aí eu fiquei ali sozinha, eu não tive ninguém para estar comigo naquele momento. Cadê as minhas parceiras de droga? Cadê as minhas parceiras de prostituição? Cadê os parceiros que faziam o programa? Cadê os parceiros que vinham atrás do prazer sexual daquele momento deles?
Some tudo nessas horas. E você já tinha ouvido falar de Jesus? Já, porque foi no tempo que eu já tinha ouvido falar quando eu ainda era casada, quando eu fui para a igreja por interesse de ganhar a cesta básica da igreja. Porque eu não queria Jesus, eu queria o que a igreja podia me oferecer, que era uma cesta. Eu queria ganhar a comida da igreja. Eu achava que se eu tivesse ido para a igreja, eu ia ganhar cesta básica, eu ia ganhar uma cama para me dormir, porque meus filhos tinham beliche, mas eu dormia no chão. Entendeu? Então eu achava que eu indo para a igreja eu ia ganhar muita coisa. Porque sempre a gente escuta que a igreja ela vai te acolher, ela vai te ajudar, ela vai te dar tudo que você quer. Então a gente, quando nós vamos atrás de bens para a nossa vida materiais, a gente quebra a cara. Eu já sabia que existia um Jesus, mas eu não queria ele para a minha vida. Eu só queria o que ele tinha para me dar. Mas eu não queria ele. Nesse momento de overdose, você chegou a acreditar que você iria morrer? Acreditei. E eu prometi para Deus que se ele me livrasse ali, quando as moças começou a me furar que não achava sangue, eu comecei a falar sozinha para Deus assim, sem ninguém ouvir, com vergonha de falar de Jesus, né? Mas eu falava no meu íntimo, eu falava, Senhor, se tu me tirar dessa, eu juro para tu que eu volto para a igreja. Olha só como é o adversário na vida de uma pessoa escravizada. Ainda faz a gente mentir usando o nome do Senhor para enganar. Só que ninguém engana o Senhor. A gente está enganando a si próprio. E eu prometi para ele, lógico que ele sabia que eu estava mentindo, ele sabia que eu estava falando só porque eu estava em momento de desespero. E eu prometi para ele que eu ia voltar para Jesus se ele me tirasse daquela overdose. E por incrível que pareça, logo em seguida que o medicamento estava acabando, eu já tirei as agulhas e fugi do hospital. Deus me deu. Você ficou com medo de ficar presa? Fiquei com medo de ir presa. Olha a mentalidade. Traficando droga no sangue. Então, que cabeça fraca, né? Meu Deus do céu. E além dessa overdose, você já sofreu outro tipo de violência mesmo na rua? Não, esse tipo aí de violência não. Eu posso dizer graças a Deus, porque Deus cuida, né? Ele já tinha um plano na minha vida, né? Ele sabia que eu tinha brincado com o nome dele, mas ele tinha um projeto para mim, né? Ele já tinha esse encontro aqui, esse momento aqui, ele já tinha tudo agendado na agenda dele. Então, eu sempre achei alguém que me ajudasse. Nunca fui maltratada por nenhum tipo de homem, nenhum tipo de cliente, nunca. Né? Então Deus sempre guardou você. Sempre Ele guardou. E sempre Deus usava alguém para ir até a mim e dizer assim, Deus tem um plano na tua vida. Eu falava, tá, eu sei. Por Ele ter um plano é que eu estou aqui no bagaço. E até mesmo cliente desviado, eles olhavam para mim e diziam assim, o teu lugar não é aqui. Eu digo, onde é meu lugar? Lavando cueca de homem, fazendo comida. E apanhando. E apanhando e sendo traída. Isso aí não é meu lugar, mas aqui é meu lugar, porque eu consigo ganhar o que eu preciso. Então, muitas vezes aparecia alguém para dizer que Deus tinha um plano na minha vida. Eu dizia, mas que Deus é esse, rapaz? Eu já conheço Jesus, mas Ele não fez nada por mim. Ele não mudou o meu casamento, Ele não me tirou do cativeiro, Ele não me tirou da caverna. Até hoje eu continuo na caverna. E que Deus é esse? O meu Deus é isso aqui. Então, o meu Deus era a cerveja e as drogas. Você acha que se a igreja, as denominações, ou mesmo o governo, se ele desse oportunidade para essas mulheres, por exemplo, ir para uma casa de recuperação, vamos dizer assim, onde ela encontraria amor, carinho, alimento, e aprender a fazer, depois nós vamos falar sobre isso, do que você aprendeu, qual é a sua profissão hoje em dia, né? E ensinar as pessoas a fazer a sua profissão, por exemplo, artesanato, bolo, alguma coisa. Você acha que de 100 garotas de programa, quantas sairiam da rua e abandonaria as drogas, e abandonaria, eu sei que as drogas é um processo, abandonaria a prostituição e iria para uma casa igual essa? De 100 garotas, quantas você acha que iria? Eu creio que, com toda sinceridade, pelo que eu vivi e as histórias que eu escutava, de mulheres que moravam em Bauru, que eram minhas companheiras da zona, elas tinham filho, elas tinham família e ela precisava sustentar a família. E elas diziam, Fran, eu estou aqui porque eu não tenho emprego. Eu entrei nessa vida, eu me desviei, porque eu preciso sustentar meus filhos.
A igreja não vai sustentar meus filhos. Sabe por que eu te falo que não sustenta? Porque o tempo que eu fiquei procurando Deus lá naquela igreja, eu só ganhei uma cesta. E uma cesta não vai te bancar. Uma cesta, ela não vai sustentar 4 filhos por 30 dias. Uma cesta de feijão com arroz e óleo, e café e açúcar, ela não vai suprir toda a necessidade de uma casa. E uma mulher que tem filho, que precisa se sustentar, ela se obriga a essa situação. E elas falavam para mim, Fran, eu só estou aqui porque eu preciso pagar o estudo dos meus filhos. E elas falavam, se eu tivesse uma oportunidade, eu não estava aqui. E muitas meninas que eu conheço hoje, elas falam, tia, o que eu vou fazer se eu sair daqui? Quem vai me sustentar? 2 horas da tarde, essas meninas não tinham almoçado ainda. Foi agora recente isso, dentro do Itatinga. Tia, eu não tenho dinheiro para comprar uma marmita até agora. Por causa do vírus, os programas diminuiu 90%. E aí a senhora quer que eu saia daqui? Se eu sair daqui, a senhora vai me dar comida? Então eu sei que se essas meninas tivessem uma oportunidade de virar uma profissional, de entrar numa casa de recuperação de respeito, que honre essas meninas, que não trate elas como lixo, mas que trate elas como uma pessoa, como um ser humano, e implantasse ali a semente do amor, que o amor se chama Jesus, com certeza elas mudariam de vida. Isso eu não tenho nem dúvida. Oh, glória a Deus. Eu vi certa vez, talvez a pessoa pode dar uma pesquisada aí no Google, um vídeo da Igreja Adventista, que no Dia Internacional da Mulher, saiu os irmãos da igreja, levando buquê de rosas na mão, e eles iam na zona de prostituição, e ele dava um botãozinho de rosa para a garota, e falava assim, hoje no Dia Internacional da Mulher, nós lembramos de vocês, e nós viemos trazer uma rosa para você, e dizer que Jesus te ama. Olha aí. Não teve uma que não chorasse, e teve uma que até falou assim, hoje eu vou embora para casa, porque eu não consigo fazer programa hoje. Isso aconteceu comigo. Você vê só um Jesus te ama, né? Já faz uma diferença. Já faz uma grande diferença. E interessante que na hora da overdose, você, de certa forma, você lembrou de Jesus, né? A gente está sempre falando que Jesus, ele é o único caminho, mas muita gente pensa igual eu pensava, não, eu estou jovem ainda, eu ainda vou bagunçar, ainda vou beber, vou usar droga ainda, eu estou jovem ainda. Quero aproveitar. E aí sempre chega alguém e fala assim, ó, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua vida. E eu já vi jovens morrerem assassinados com promessa de Deus na vida deles. E na época eu fiquei até revoltado, falei, Deus, mas como que o Senhor tinha promessa na vida desse jovem? E esse jovem morreu, assassinado. É que Deus, ele tem promessa na vida de todo mundo. Verdade. Só que essas promessas, para se cumprirem, só depende da gente. Não depende mais de Deus. As promessas que Deus tem, ela pode morrer na vida das pessoas. Um exemplo é que Deus, ele tira o povo dele da escravidão lá do Egito, e ele prometeu levar aquele povo para a terra que manava leite e mel, para a terra prometida. E todo aquele povo pereceu no deserto. E por que eles pereceram? E só entrou na terra prometida só Josué e Caleb que entrou, mais ninguém. E por que só Josué e Caleb entrou? Porque foram os únicos obedientes. Então Deus tem promessa na vida da pessoa e Deus dá um manual, Deus ensina. Mas para essas promessas se cumprir, é necessário que você viva isso. E quando você se nega a viver os mandamentos de Deus, aquelas promessas também é impossível, porque Deus é um Deus justo, né? Tem um livro em Jeremias que fala assim, mais ou menos assim um versículo. Se eu disser que o meu povo perecerá, irá perecer, mas se eles se converter dos seus maus caminhos, então eu voltarei atrás e direi, certamente eles viverão. E se eu disser que eles viverão
E se eles saírem dos meus caminhos, certamente eles perecerão. Então você vê que a nossa salvação, tudo está na nossa mão. Só nós mesmo que podemos, né, barrar com tudo isso, né? É isso mesmo, a gente que pode barrar. Então, assim, livramentos que Deus dá, a gente tem que entender que quando nós temos livramento, mesmo nós vivendo no mundo das drogas, da prostituição, do roubo, das coisas perdidas, é porque quando Deus tem um plano, as coisas podem vir a acontecer, mas Deus dá o livramento. Como quando aconteceu muitas coisas, né, na minha vida. Teve uma pessoa que tentou me matar, ele estava armado com 380 até a tampa, e ele foi para me matar. Só que quando ele chegou lá, isso no mundo da prostituição, ele conversou comigo cara a cara e ele não me reconheceu. E ele me conhecia muitíssimo bem, mas no dia que ele foi para tirar a minha vida, ele não conseguiu. Ele chegou, ele conversou comigo e ele não conseguiu me reconhecer. E hoje eu falei isso lá no presídio. A minha bênção depende de mim. A tua vitória depende de você. Quando nós queremos a nossa vitória, não depende só do Senhor, depende de nós próprios. Então, eu vi ali Deus purinho na minha vida quando aquele homem foi me matar e toda a família dele desesperado, me ligando, pedindo para mim me esconder, e eu me escondi. O mais engraçado, que eu não reconheci ele, nem ele me reconheceu. Que coisa, hein? Ele não sabia que eu era a mulher que ele tinha ido para matar, e eu conversando com ele, não sabia que ele era o cara que estava atrás de mim para me matar. Aí eu vejo Deus na vida da gente. E assim, para mim falar assim, quando eu vivi naquele mundo, Deus me deu muitos livramentos, mas eu não entendia por quê. Eu não conseguia entender. Eu achava que era porque eu prometia muita coisa para Deus. Porque sempre que acontecia alguma coisa, eu colocava Deus em primeiro lugar e dizia assim, olha, Senhor, se tu me livrar, eu faço. Porque nós somos cheios de troca. Se Deus fazer por mim, eu faço. Mas se Deus não fazer, eu não faço. Se Deus me der, aí eu vou dar. E o filho dele já fez tudo, né? Já fez tudo. Não tem que fazer mais nada. Não, quem tem que fazer né? é nós. Porque quando nós falamos assim que se ele fizer, eu faço, a gente está dizendo que o sacrifício dele na cruz não valeu a pena. Não valeu a pena, ficou incompleto, né? É. Mas a Bíblia fala que todo o sangue dele saiu do corpo dele e caiu na terra. Todo o sangue, né? E o mais engraçado, quando eu quis mesmo Deus para minha vida, que eu não aguentava mais aquela vida, muitas vezes eu estava dentro da zona e eu tinha muita vontade de sair dali. Porque você perde noite de sono, você perde o dia de sono. Tudo que você ganha, você gasta com você, porque você tem que estar totalmente linda, arrumada, cheirosa, com roupas muito decotada. Então você tem que beber muito. E tudo que eu pegava, eu gastava comigo mesmo. Não juntava R$1 daquele dinheiro. Podia fazer, teve um dia de eu fazer 17 programas no dia. Você sabe o que é fazer 17 programas no dia? E você juntar aquele dinheiro. E no outro dia, você já ir lá, você gasta ele todinho de manhã. Né? Então, é uma vida muito doída. Eu lembro que eu fui convidada para mim ter uma boca lá em São Paulo, para mim trabalhar traficando, porque os manos me achavam que eu era muito dada, que eu tinha tudo para se dar bem no mundo do tráfico. E na noite que era para mim selar o nosso compromisso, eu tinha bebido muito, fui para casa, eu apaguei, esqueci que a gente tinha combinado isso. Olha, isso foi mais um livramento de Deus. Porque eu sei que talvez se eu tivesse entrado para aquele mundo, eu não tinha mais como sair. Aquela noite ali, com certeza, Deus me tomou num sono. Eu digo que foi Deus porque eu creio que foi Deus que me livrou naquela noite. E aí, de tanto eu viajar para cá, como que eu cheguei até aqui? Eu conheci muitos lugares. A velha Fran usava cocaína pura lá de Cuiabá. A gente pegava as moedas de Cuiabá, que é chamada a cocaína de Cuiabá, a gente raspava ela com canivete, acendia um isqueiro no fundo do prato, temperava ela, fazia as carreiras e a gente cheirava. E quando cheirava, vedava tudo isso aqui, você não conseguia engolir a própria saliva. Nós tínhamos que dar um tempo, esperar
para poder começar a beber. Então a gente começava a misturar o uísque com Red Bull e cerveja, tudo ali na mesma hora, para poder, né, a gente poder dar uma liga mais naquela droga pura. Então, é por isso que a farinha, a cocaína pura, ela dá uma dependência tão rápido que eu comparo ela praticamente quase comparando com o crack. Porque quando você começa a cheirar aquela que você faz ela pura, você não tem como se livrar dela, porque o cheiro dela fica impregnado em você. E eu lembro que dessas vezes eu atravessei a fronteira com droga dentro da camisinha, né? Que na fronteira você sabe que é um perigo, né? Uhum. Se tivesse parado ali, a Franzinha talvez já tinha morrido, porque atravessar as fronteiras, né? Lotado de polícia, você com cocaína, então eu colocava dentro da camisinha para poder atravessar. E ali foi outro livramento de Deus. Outro livramento também foi quando eu estava fazendo um programa e a gente saiu com um dos caras que traficava droga pesada e estava lotado de polícia na rua e nós não sabíamos. Quando a gente foi passando, a polícia tudo com aquelas armas grandes em cima de nós e a pessoa quis continuar com a viagem e todo mundo com fuzil em cima. Quando jogaram o fuzil em cima do carro, a gente parou. E quando a gente parou, os caras foram lá mexer em tudo. E ali foi outro livramento, porque naquele dia eu estava com uma roupa muito decotada. Então, a mulher de programa, ela gosta de exibir. Eu malhava, então eu gostava de ter o corpo bem bonito para atrair os homens, né? E naquele dia, daquelas armas todas em cima da gente, a polícia ia levar nós presos. E aí a única arma que eu tinha para me defender era os decotes. E aí eu comecei a me exibir para aqueles policiais e eles acabaram se deixando levar pelos espíritos imundos, né, que se apoderavam ali da gente, porque naquela hora do ato de prostituição, os espíritos ruins se apoderam da gente. Quando eles se apoderam, eles dão um lado sensual que você não tem, mas o homem consegue ver. O homem ele fica tão cego que ele consegue ver coisas que não existem. E naquele dia ali eu fiquei perguntando para Deus o que eu ia fazer. Eu ia presa ou eu ia morrer? E ali, no momento, me veio de eu seduzir, consegui seduzir, passei meu contato e eles me liberaram naquele dia. E aí eu vi ali mais uma vez Deus me dando livramento. Glória a Deus. Deus me dando livramento. Antes da próxima pergunta, que eu vou perguntar quem você conheceu primeiro, de verdade. Cristo ou seu esposo? E aí você vai contar a história. Uhum. Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu quero dizer para os ouvintes, o meu irmão Osés, acho que está ali dando uma assistência, porque eu não vou ter como citar o nome de todo mundo, né? Mas para os que estão aparecendo aqui, a minha sobrinha Kelly, um grande abraço, um grande beijo, que eu amo você, de verdade, você sabe disso. Para o João Vitor, Rodrigo, Joãozinho, nosso parceiraço nas missões, Fabiano Dinastia, vai estar aqui qualquer dia desse. Vando dos Santos, vai ser meio difícil ele estar aqui, nosso grande amigo também, né, que está lá na Bolívia. Um abraço aí para todos vocês, para minha esposa Maria Edna também, que está ao vivo assistindo. E o recado que eu quero deixar para os nossos ouvintes esse bolo aqui foi a Fran que trouxe de presente para nós estarmos sorteando. Esse sorteio será ao vivo no próximo programa. Esse programa ele está sendo transmitido, além da Opinião Play, está sendo transmitido pela Rádio Pop de Hortolândia. A rádio do nosso amigo José e do nosso pastor Anderson. Então, na Rádio Pop de Hortolândia, a gente não vai valer para a Opinião Play, porque ela abrange 180 cidades, então vai ficar muito longe. Mas para a Rádio Pop de Hortolândia, quem estiver assistindo a Rádio Pop de Hortolândia, assistindo a página do Missões Evódia no Sertão, lá no Facebook. Para quem está assistindo
o canal do Missões Evódia no Sertão, o canal no YouTube, escrever assim, eu quero, só isso. Você vai escrever eu quero, e a gente vai pegar o seu nome, a gente já tem uma pessoa ali anotando os nomes, ok? Você vai ter que assistir até o final esse programa. Depois você pode ir no canal O Missionário, o pastor Rodi Marques, que amanhã esse programa vai estar lá. E lá também você pode escrever eu quero. Não é ao vivo no canal do Rodi Marques, é O Missionário, pastor Rodi Marques. Você vai escrever lá eu quero. E amanhã a gente vai pegar todos os nomes. E os nomes que for entrando no meu canal, que o meu canal não está sendo transmitido ao vivo. E aí até o próximo programa, até terça-feira da semana que vem, a gente vai estar pegando os nomes, colocando em algum lugar, e a gente vai estar sorteando ao vivo esse lindo bolo feito pela irmã Fran. Ó, aqui tem uma gavetinha cheia de guloseimas aqui, né? E essa é uma arte que a irmã Fran faz, ela vai estar falando dessa arte. Os bolos dela é maravilhoso, são produtos de primeira, ok? E eu quero também aproveitar e estar falando também da empresa do pastor Anderson, né? Você que na sua igreja que você precisa, né, de estar fabricando camisa para um congresso, para as irmãs, para o congresso das crianças, né? Você pode estar entrando em contato, né, com o nosso amigo. Eu anotei aqui no caderno, mas eu perdi. Deixa eu ver, achei. O negócio ao vivo é meio complicado. Ó, vou ler o que eu escrevi. Atenção você, pastor, pastora, dirigente do Círculo de Oração, líder do departamento infantil. Se você está precisando fazer um uniforme para o seu departamento, congresso e festividade, verdadeiramente seus problemas acabaram com a CPE Estamparia e Confecções. Você terá qualidade, preço baixo, pontualidade e ótimo atendimento. Confecções de batas, camisetas, vestidos, saias e muito mais. Será enviado para qualquer lugar do Brasil através do Zap 19 991 91 7676. Falar com o pastor Anderson. Se você não conseguiu anotar, esse programa será postado amanhã no canal O Missionário Pastor Rodi Marques. E lembrando, se inscreva lá, deixa um joinha e ajude a gente a divulgar esse trabalho, beleza? Você estará ajudando muito a gente se você usar esse dedo abençoado aqui e pelo menos dar um joinha lá, você já ajuda muito, tá bom? E antes de eu fazer a próxima pergunta, eu vou tomar um golinho d'água, se quiser tomar um golinho d'água também. Irmã Fran, quem a irmã conheceu primeiro? O José ou Jesus? Verdadeiramente. O José. E conta para nós como que foi a história do José. A história do José foi muito boa, porque eu primeiro conheci a mãe dele. Então eu vim morar com a mãe dele, ficamos muito amigas. Depois José começou a andar na casa da mãe dele e a gente ficou amigo. O José não morava com a mãe dele? Não, a mãe dele morava só. Então, para ela não viver sozinha, eu conheci ela numa posada, ali de frente à Honda, e aí ela disse assim, vamos morar lá em casa, porque aí você não vai estar pagando aluguel e nem nada, e eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar. Aí eu fui morar com a mãe dele. E aí, depois, com uns meses, o Zé começou a andar na casa da mãe dele. O Zé morava com o pai dele? Não, o Zé tinha uma esposa. Ah, tinha? Ah, eu não sabia disso não, rapaz. Pois é, José tinha uma esposa. Rapaz, num programa de entrevista, a gente vai descobrindo tudo. E aí ele começou a andar lá, e eu acho que deu ciúme nela, eu acho, né? E, então a gente começou a ficar amigo. Nisso ele se separou, mas não foi por causa de mim.
O casamento dele já vinha com problema, né? Então ele veio para casa da mãe dele morar lá e nós ficamos amigos. E aí o que que acontece? Quando a gente ficou amigo de contar segredo um pro outro. Aí eu sabia tudo da vida dele, ele sabia tudo da minha vida. A gente nunca escondeu nada, porque nós era amigo. Entendi. Eu sabia quem era a menina do meu bairro que ele amava, que ele era louco, apaixonado por ela, e ele sabia tudo da minha vida. Né? Então, quantas vezes eu estava na zona, eu ligava para ele e eu era abusada. Eu falava assim, eu te dou 2 minutos para você vir me buscar aqui. Ixi, rapaz, não demorava nada, Zé estava lá e ia me buscar. Eu viajava com os caminhoneiros para o Rio Branco do Acre, para Santa Catarina, Paraná, e quando eu chegava de viagem, sempre eu descarregava ali de frente à Honda, e eu podia chegar de madrugada, eu ligava para a mãe dele, e eu falava assim, Ângela, será que teu filho pode vir me buscar aqui? Ela disse, mesmo que ele não possa, ele já vai se levantar agora e vai buscar você. E ele ia me buscar, então a gente teve um laço de amizade muito grande. Então, ele gostava de futebol, de futsal. E ali o Zé já te amava, né? Para poder fazer isso aí. Eu acho que sim, ele falava que não. É amor demais. Ele falava que não. E que eu perguntava para ele. Porque quando a gente sofre por causa de um grande amor na vida da gente, a gente acha que como aquele não deu certo, a gente fica um vazio dentro da gente. Só que esse vazio, esse amor que a gente quer é o amor de Jesus e nós não sabemos explicar. Então eu sempre procurei preencher. Eu era louca para arranjar uma pessoa que pudesse me estender a mão e não olhar para o meu passado. Então o meu sonho era eu casar com um homem que fosse mais velho do que eu, que tivesse uma aposentadoria acima de 6 mil, que fosse viúva e de preferência que não tivesse filho. Então eu queria um coroa de cabelos grisalhos, de calvanhaco grisalhos, de roupa social, que gostasse de praia e gostasse de viajar. Aí o que Deus me deu? Deus me aproximou do Zé, que só tinha uma calça jeans, cheia de bolso, boca de sino, e gostava de roupa colorida, cor de vagalume, que ele gostava de uns verdes, no escuro parecia um vagalume, e roupa laranjada. Essa é a roupa do que o Zé gostava, né? E usar boné, que não tinha nada a ver comigo. Eu gostava de coisas chique, eu gostava de comer em restaurante, eu gostava de coisas bonitas. Mesmo sendo uma mulher do bagaço, mas eu não era um bagaço, eu vivia no bagaço, mas eu achava que eu estava podendo. Então, eu queria esse tipo de homem. E Deus foi e me aproximou do Zé. Então, a gente ficou muito amigo. E o que aconteceu? Eu não queria o Zé como marido. Eu queria o Zé como um amigo. E aí, a gente começou a ficar... A gente ficou muito amigo. E até que um dia, a nora da dona da zona, ficava ali pertinho da delegacia daqui de Hortolândia, ali pertinho tinha uma casa, né, de mulheres, e a nora dela, que é casada com um advogado, uma mulher de Deus, uma mulher maravilhosa, ela sempre que ela ia lá, parecia que só tinha eu dentro daquela zona. Ela falava assim, sabia que Deus te ama? Eu, Sabia que Ele tem um plano na tua vida? Eu, Sempre. E ela ia lá, né? Ela ia lá. É isso que falta, né, nós, né? Ela cristão, né? Uma mulher casada com advogado, filhos advogado, mesmo sendo nora da dona da casa, mas ela entrava lá sem preconceito. Sabe por que ela entrava? Porque ela servia a um Deus vivo. Glória ela não a Deus. tinha esse preconceito. E aí, aquilo ali impregnava na minha mente. E aí, ela falava assim, vamos fazer uma visita à minha igreja? Eu disse, qualquer um dia eu vou. Qual a sua igreja? Ela, é a Batista. Eu amo a Batista, qualquer um dia eu vou. Nisso, eu comecei, de toda essa mulher ficar na minha mente, o Zé também começou a visitar a igreja. E aí, nós começamos a visitar a igreja evangélica junto. E nessa arrumação, a gente ia, mas era insuportável os cultos, dava cansaço, dava sono, o relógio tinha parado, a hora não passava, dava sede, dava fome, e era uma coisa horrível nós entrar na igreja evangélica. Dava sono em mim, dava sono no Zé. Aí eu conversei com ele ganhou uma Bíblia do tio dele, e eu falei assim, Zé, vamos começar a ler a Bíblia? Aí ele, vamos. Então, quando o Zé começou a ler a palavra, ele lia só de calção e ele fazia o sinal da cruz, né? Ele não entendia, né? Mas ele fazia o sinal da cruz, que o Zé pagava a promessa, o Zé ia para Aparecida, o Zé andava com aquele monte de santo assim, o Zé tinha a carteira cheia de santinho. E aí, eu já sabia, eu não conhecia Jesus, eu não tinha intimidade com Jesus, mas eu conhecia a história de Jesus, né?
Eu falava assim, Zé, quando você for ler a palavra, você não precisa fazer o sinal da cruz, porque a cruz, ela é o sinal da morte ali, para onde Jesus morreu e deu a vida por nós. Quando você for ler a palavra, veste uma blusa, porque o nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo, então nós precisamos estar vestidos na hora da palavra. Olha como é a mente do ser humano. Eu achava que isso era para nós se vestir na hora da palavra. Depois nós podíamos até andar nu, que não dava nada. E isso é o que realmente tem na cabeça do ser humano hoje. Eu vou para a igreja, eu boto a minha roupa de crente. Mas quando eu sair da igreja, não me importa se eu sou crente. Eu tenho que ser crente lá dentro. Hoje, você vê muito assim, eu sempre falo para as pessoas que é muito bom chegar o domingo, você coloca a tua melhor roupa, um salto 14, o melhor perfume, a melhor maquiagem, né? Nós fica toda emperiquitada, né? Aí lá na igreja, nós entra lindo, que nós quer passar das irmãs, nós quer aparecer para as irmãs, e aí nós nem entra na presença de Deus, porque vai com os olhos tão pintados, tanto rímel, tanta maquiagem, que na hora que o Espírito Santo está ali renovando as pessoas, nós não deixamos ser renovado, porque a gente não pode chorar, porque senão fica igual aquele palhaço lá, o Coringa, né, que tem uma lágrima preta. Aí as mulheres, se ela for chorar, a lágrima preta escorre. Aí elas ficam segurando os olhos, aí fica tão preocupada aqui com a maquiagem segurando os olhos, que ela não entra na presença do Espírito Santo. Ela não sente o renovo do Espírito Santo, porque a gente vai muito na vaidade. E eu sempre falo que a melhor coisa que aconteceu, que se eu estiver pecando, Deus me perdoe, foi esse tal de vírus, porque as mulheres não se periquitam mais, não botam mais um monte de maquiagem e tacam a máscara. Aí acabou isso. Então, eu achava que na hora da palavra nós tínhamos que se vestir. O Zé botava uma blusa, eu botava outra blusa também, porque eu ficava com os peitos de fora, e ele lia. Quando ele se sentava para ler, gente, é muito demoníaco quando a pessoa não tem Deus na vida e a gente começa a querer Deus para a vida. O inimigo, ele se apodera de uma maneira que você não entende por quê. O Zé começava a ler a Bíblia, eu me escorava nele. Aí dava um sono profundo. Aí eu dormia literalmente. Sempre o Zé gostava de ler Salmo. O Zé, quando ele começava a ler, ele lia um capítulo inteiro, então demorava, né? Aí me dava sono, né? Eu achava que era por isso. Eu queria que ele lisse um versículo, mas ele não conseguia, ele lia um capítulo inteiro. E ali eu me escorava nele e eu dormia. Quando ele terminava de ler, que ele dizia amém, eu acordava. Aí ele falava assim, você viu a palavra, né? Eu, aham. O que é que eu li? Eu não sabia, porque eu tinha dormido. Toda vida que ele lia. Aí nós começamos a visitar a igreja. E tinha um irmão lá do nosso bairro que ele amava de paixão, de paixão. Aquele irmão era um exemplo para nós. Então era o irmão Adilson. O irmão Adilson, ele nunca olhava para nós pelo corpo. Ele só olhava no teu olho. Ele dizia para o Zezinho assim... Conheci o irmão Adilson. Ele dizia assim, Zezinho, tu é muito especial para Deus. E aí, ele nunca olhou para mim, para o meu corpo, ele olhava nos meus olhos. Ele nunca olhava com maldade aquele homem. É por isso que o Senhor viu graça e levou ele para morar no céu. Porque era um homem ao coração de Deus. Deus já tinha ali um chamado para ele ganhar a alma e o Senhor levar ele para morar com ele, porque ele era um homem muito especial. E aí... Falando mais um pouquinho desse irmão aí, eu conheci ele era amigo meu. E eu jogava bola na quadra, né? E quando ele não estava jogando bola, ele ficava sentado na beira da quadra, assistindo. E todo mundo gostava de sentar do lado dele. Ele atraía as pessoas, né? E tanto que quando ele faleceu, assim, de uma hora para outra... Foi um abalo. Né? Foi um abalo, o bairro inteiro sentiu, né? Porque o cara, ele transmitia paz, né? Transmitia paz. Verdade. É o que eu sempre falo, quando a pessoa ela é marcada verdadeiramente por dentro, ela deixa de ser religiosa. Verdade. Né? E a pessoa começa a ver nele um caráter de Cristo. Porque quando fala que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, é no caráter, né? Então, isso ele tinha esse caráter. Ele tinha esse caráter. Tanto que foi por isso que eu me firmei no Senhor. Porque eu era doida para conhecer a igreja dele, porque o Zé falava muito. E ele não olhava para o seu corpo, não olhava para o que você fazia. Não. Ele olhava só nos seus olhos. E nunca falou de placa.
E falava que Jesus te amava, né? Era. E aí, quando foi um dia, nós fomos lá, nós se oferecemos para ele, para nós conhecer a igreja dele. Nossa, ele ficou muito feliz, muito feliz, muito feliz. Aí ele marcou para o domingo nós ir para a igreja. Isso foi no sábado que a gente foi falar que nós queríamos conhecer a igreja dele. Se tivesse falado que era quadrangular, eu não tinha ido, porque na minha mente a quadrangular era como aquele negócio que é assim, como é que chama? A maçonaria, né? Isso, para mim a quadrangular era isso. Então eu não entendi o que era quadrangular. E aí a gente marcamos no domingo e ele falou assim, olha, Zezinho, eu vou buscar vocês, 15 para as 7 eu passo lá para pegar vocês. 20 para as 7 eu estou buscando a minha mulher, aí eu passo o carro e pego vocês. Nesse dia, ele demorou porque ele se atrasou. A escola dominical demorou e ele se atrasou. E o meu coração estava muito acelerado, porque 5 horas da tarde eu já estava pronta. Eu estava tão ansiosa para me encontrar com Jesus, que o meu coração estava explodindo dentro de mim de felicidade. E aí eu me arrumei, fiquei na porta para lá e para cá, para lá e para cá. E aí, quando deu 15 para as 6 que ele não chegou, eu disse, ele não vem mais. Aí eu disse assim, Zé, vamos andando para a igreja? Ele, não. Vamos esperar o irmão. Aí eu disse assim, Zé, ele não vai vir mais. Ele pensa que nós não vamos, ele não vai mais vir. Vamos andando. Aí ele disse assim, aí quando eu falei isso, e eu fiquei ali orando, eu fiquei pedindo, Deus, se tu me quer, por favor, toca no coração desse homem para ele ir para a igreja, porque se ele não for para a igreja, eu não quero ele. Porque eu te prometi que eu quero um homem de Deus. Eu não quero um homem que dança, eu não quero um homem que bebe, eu não quero um homem que gosta de brega, eu não quero um homem de zona, eu não quero um homem errado, eu quero um homem teu. E eu falei, se ele não for, Senhor, eu vou embora daqui. Aí, quando ele decidiu ir, de repente, uma nuvem negra de chuva, uma chuva imensa, imensa, tudo ficou nublado, era como se tivesse ficado da cor dessa toalha, ficou tudo preto de chuva, e caiu uma chuva. Aí ele saiu na porta assim, tá vendo? Tá chovendo, não vamos mais não. Aí eu falei assim, meu Deus, será se tu não gosta de nós? Aí eu falei assim, agora. Aí eu falei assim para ele, olha como é Deus na nossa vida. Eu falei assim, se essa chuva passar, tu vai para a igreja? Ele disse, vou. Quando ele falou, vou, a chuva sumiu. Ele está aqui para ele dizer se é minha mentira, se não é. A chuva sumiu. Nós pegamos, ele já tinha ganhado uma Bíblia, eu fiz questão de levar ela e nós fomos andando. Nós saímos por uma rua, o irmão Adilson chegou pela outra rua. Ele já tinha chegado, mas ele estava esperando a mulher dele. Mas Deus queria que nós fosse com as nossas pernas. Não era para nós ir de carro. Deus queria ver nós caminhando. E não nós se encostando em alguém para alguém levar nós. Aí o que aconteceu? Deus usou a boca daquele pastor e eu falei, quem foi o fofoqueiro que falou tudo da nossa vida para ele? Tanto falou sobre a vida do Zé como a minha. E aí o pastor falava assim, cabe a você tomar a decisão hoje. E o diabo falava assim, não vai lá na frente. Não vai, porque quem vai bancar teu sapato caríssimo? Quem vai te sustentar? Não vai lá na frente. Todo mundo está olhando para você, dizendo que você é uma puta velha. E eu falava assim, é mesmo. Eu não posso ir lá na frente. Aí minhas carnes começaram a tremer e eu comecei a chorar e o Zé chorando e eu chorando e o pastor falando, é você mesmo que Deus está falando, é você que tem que tomar a decisão, é você que tem que tomar a postura, é você que tem que tomar a decisão. Ninguém vai pegar você aí. Você tem que vir aqui na frente confessar com a sua boca. E aí o meu coração começou a queimar, parecia uma brasa e eu me tremendo. E uma voz falou assim, pega na mão dele. E eu falei, eu não vou pegar na mão dele, eu vou tomar minha decisão. Aí eu fui lá na frente. Quando eu cheguei, eu fui andando, parecia que todo mundo tinha virado... como é que fala? Uma estátua, né? Estátua. Tava todo mundo parado assim, de olho fechado, orando. E eu olhei assim, não tinha ninguém olhando para mim, era tudo mentira do diabo. Quando eu fui na frente, o pastor Carlos Estevam começou a ministrar sobre libertação na minha vida. E ele começou a expulsar demônio da pombagira, demônio da prostituição, demônio não sei de quê, demônio não sei mais de quê. E eu abri o olho e disse, esse cara tá doido. Ele não pode estar falando comigo, eu não tenho isso. Lógico que era obra maligna, né? E ele começou a expulsar demônio, expulsando. E aí, quando ele falou assim, receba de Deus hoje, receba o Espírito Santo. E uma pancada fez, pá, na minha testa. Aí, quando eu abri o olho, eu pensei que ele estava me batendo.
uma luz abriu a igreja, uma luz estrondou na minha cabeça e a luz veio me quebrando, me quebrando, me quebrando, me quebrou até o chão. Um brilho tão grande que eu não conseguia me controlar diante daquele brilho. Eu não conseguia enxergar nada, só é como que você olha para essa luz muito forte. Aí entrou aqui em mim e aí eu comecei a chorar e aí o pastor falou assim, você quer o seu nome no livro da vida? Eu disse, quero. Aí ele falou assim, volte para o seu lugar. Só que naquele dia eu queria ganhar um abraço. Ninguém de ser humano, de carne, me abraçou. Parecia que todo mundo tinha medo de se aproximar de mim. Eu queria um abraço naquela noite, naquela igreja. É um erro, pastor. As pessoas aceitam Jesus, elas querem receber o abraço da igreja. E a igreja, porque a pessoa é uma prostituta, um criminoso, um ladrão, a igreja se afasta. Ela recua em vez dela se aproximar. Entendeu? E naquele dia eu queria muito um abraço. Eu me virei assim, não tinha ninguém para me abraçar. Só tinha o Zé chorando. Mas o Zé não servia para me abraçar. O homem estava morrendo, chorando. Aí o pastor olhou para o Zé. Aí o pastor olhou para mim assim, volte para o seu lugar. Aí ele perguntou para o Zé, o que você quer? Ele disse, eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha alma. Você quer confessar o Senhor? Ele disse, quero. Chorando, em lágrimas. Zé confessou o nome do Senhor. Foi maravilhoso. O Adilson se levantou, abraçou o Zé e chorou muito, muito ali na frente com o Zé. E eu vi o grande amor de Deus ali do irmão Adilson por nós. E aí nós tivemos um acompanhamento. Foi de 19 de junho de 2011. No dia 20 de junho de 2011, eu fui comprar o pão de manhã. Olha como o diabo é sujo. Eu saí contando do caminho da minha casa para a padaria, eu saí contando para todo mundo que o Zé tinha aceitado Jesus. Mas eu não falei de mim. Eu falei que o Zé tinha aceitado Jesus. Eu fui contando até a padaria. Aí eu voltei para casa. Aí o Zé saiu para trabalhar. Nisso, eu já estava tendo um relacionamento com o Zé, mas nós não queríamos compromisso com o outro. Nós viramos amigo e parceiro de relacionamento. Mas ele não queria compromisso comigo e nem eu com ele. Porque ele não podia me dar tudo que eu queria e ele não ia querer uma mulher do jeito que eu era. Tinha 399 homens. Então, ele não queria uma mulher desse jeito. E aí, naquele dia, 20 de junho, na segunda-feira, eu fui praticar o ato com um cliente, dono de uma loja, ele me ligou, eu fui. Quando eu cheguei lá para praticar o ato, a minha pressão caiu, eu fiquei muito gelada, eu comecei a me tremer, e aí uma voz falou assim para mim, és que eu estou te vendo. E tudo que tu fizeres está sendo escrito no livro da vida. E não vou te tomar por inocente. Aquela palavra pesou na minha vida, pesou na minha consciência. Eu saí daquele lugar desesperada para ir embora. Eu saí clamando por Deus, arrependida. Fui para casa, cheguei em casa, orei, me ajoelhei, pedi perdão. E nunca mais eu quis voltar para trás. Até Nunca hoje. mais. Até hoje, para honra e glória do Senhor. E aí eu continuei na quadrangular. Até hoje ainda estou lá, vou fazer 11 anos já. E continuei sentada na igreja, eu não podia ter cargo, eu não podia fazer nada. Com 3 meses, Deus me selou com dom de língua, mas muita gente não acreditava por a mulher que eu tinha sido. As pessoas não conseguem ver Deus na vida da gente. Elas acham que Deus não pode selar uma pessoa com dom de língua pelo passado. Isso é um grande erro de nós cristãos. E ali eu fiquei na igreja. Vocês lembram quantos anos nós se conhecemos? Uns 4 anos ou é 5? 5 anos. 5 anos. Então, isso quer dizer que eu já tinha 6 anos na quadrangular. Mas eu ainda não era casada, eu ainda não tinha carga, eu ainda não podia fazer nada. Eu não podia nada, literalmente. Eu só esquentava o banco da igreja. Eu só vivia no quadrado da poltrona maior conforto. Mas eu vivia no conforto da igreja, só engordando, criando pança, entendeu? Me alimentando do que vinha de palavra, mas eu não passava, porque eu tinha medo. Mas assim mesmo Deus me usava, Deus me visitava na madrugada e dizia assim, eu quero que você vá lá em Campinas. Eu dizia que eu estava ficando doida. Deus me usava para levar recado para a pessoa, sem eu nem conhecer. O que aconteceu? Eu conheci a Vilma, aquelas beatas, né? A Vilma, eu considerava a Vilma como uma beata, aquelas velhas que tem um coque que tudo para ela é errado, né? Ela olhava para mim de baixo para cima, o carro da minha unha que era pintada, né? E aí quando foi um dia, eu lembro que vai fazer 4 anos que ela me convidou para
para ir para o Evódio, porque meu pai morreu exatamente naquela data que vocês tinham uma viagem para fazer. A Vilma chegou na minha casa e falou assim, Fran, a Vilma começou a me ver com um olhar de missionária, mesmo eu usando calça, eu pintando a unha e me maquiando, mas ela conseguia enxergar Deus na minha vida. E aí a Vilma falou assim, a tua irmã, ela falou assim, Fran, você deveria viajar com a gente para fazer missão, para tu contar a tua história. Eu disse, imagino, nunca. Aí ela disse assim, olha, nós vamos fazer uma viagem agora, vamos com a gente? Eu disse, não posso, tenho um compromisso. Aí ela falou assim, você quer nos ajudar nesse projeto? A gente está arrecadando alimento, medicamento. Aí eu olhando para a cara dela e falando sozinha, sem abrir a boca, eu olhando assim, como você está calada, e eu falando assim no meu pensamento, essa véia tá querendo me passar a perna. Essa véia tá querendo vir com lavagem cerebral em cima de mim para tomar meu dinheiro, mais um projeto que rouba, corrupto, querendo me passar a perna. Eu vou cair muito nesse golpe dela. Ela tá pensando que ela vem na minha porta me dar um golpe, eu vou passar a perna nessa véia. Mas eu não vou cair nunca nesse negócio de projeto. Projeto Evódio, tá, Jacaré? Eu, olhando para a cara dela e matutando tudo isso no pensamento. Quando ela saiu, sai de ré para lá, que eu não vou mesmo cair nesse golpe. Aí entrei dentro de casa, esconjurando ela, aí me bateu um arrependimento. Eu digo, meu Deus, e se ela estiver certa? Ela não me pediu dinheiro. Ela me pediu gás, me pediu algodão, né, medicamento. Ela não me pediu dinheiro. Aí eu comecei a ficar pensando. Foi assim que eu conheci o Evódio. Deus trabalhando, né? Deus trabalhando. E aí ela falou assim, Fran, você não pode viver sentado no banco da igreja. Você nasceu para você fazer a obra, Deus tem te usado tanto. Você sai, Deus te usa, então você tem que deixar Deus te usar. Aí foi quando ela me apresentou o Evódio. Mas assim mesmo eu fiquei com o pé atrás. Aí o Osé foi e disse assim, vocês podem estar arrecadando alimento, e ele não me pediu dinheiro. E aí aquilo ali entrou no meu coração, eu disse, nossa, mas eu falei, Vilma, mas eu não sou casada. Aí o Osé me conheceu, o Osé disse assim, Fran, o nosso projeto é para quem é casado, amigado, desquitado, divorciado, namorando, para quem é espírita, para quem é católico, nós não prega placa. Nós queremos que as pessoas se aproximem para fazer um trabalho para agradar a Deus. Porque o nome Evódio é um nome hebraico que significa que escolhe fazer o bem. Então, quem escolher fazer o bem, junte-se a nós. Nós estamos parados no momento por causa da pandemia, mas assim que todo mundo tomar a segunda dose da vacina, a gente vai voltar a se alegrar de novo naquele poeirão do Granja do Norte. Misericórdia. Um abraço para a irmã Marta, que ela sempre assiste a gente depois lá no canal, né? E pro esposo dela, o esposo dela é igual o Zé, né? Também, igualzinho. Quietinho, gente boa. Então assim, pastor de Marcos, eu conheci o Evódio dessa maneira. E aí, quando o Osé falou para mim que ele não queria dinheiro, ele queria alimento, porque ele queria saciar a fome. Na hora eu me pus no lugar daquelas pessoas, que eu lembrei, o cara quer matar a fome do povo. Um dia eu vou estar aqui entrevistando o Oséias. Ele falou, não, ele não gosta desse microfone dá choque. Mas eu quero estar entrevistando o Oséias, porque quando ele teve esse propósito, Deus colocou no coração dele de saciar a fome das pessoas, é porque ele viveu isso aí mesmo, né? Passou fome demais aqui em Hortolândia. Então um dia eu vou estar entrevistando ele, nós vamos estar contando essa história aqui. E foi muito bom esse meu encontro com o Evódio, porque aí logo foi no Evódio que eu conheci o Banco de Crente, o projeto Roseli do Presídio e outros projetos que hoje eu conheço muitos, foi tudo através do projeto Evódio. Da Roseli, qual que é o nome? Roseli Presídio. Mas o nome do projeto é Deus... Mãos Estendidas do Severino, do pastor Severino, não é? Mãos Estendidas do pastor Severino, um abraço, pastor Severino. Projeto de Deus, isso. Projeto de Deus. É isso aí, um abraço para ela. A irmã Roseli esteve aqui já falando. E foi assim que eu conheci o Evódio. A minha entrada no Evódio foi como que tirou uma venda de mim. Porque eu achava que eu estava com meus olhos tampados para a missão. Eu ainda não sabia direito o que era missão. Eu me sentia inútil, porque como eu era amigada, eu vivia amigada com Zé, eu achava que eu não podia ser uma missionária.
Eu achava que qualquer hora ia ser envergonhada, que eu não podia viajar. E aí, a gente arrecadou muito leite naquele dia. Deus tocou no meu coração para arrecadar leite. E aí, eu já falei com a viúva do irmão Adilson. Elas me doaram não sei quantas caixas de leite. Foi muito leite, não foi, Zé? Foi muita caixa de leite. E ali arrecadamos alimento e tudo. E aquilo ali me encheu de alegria quando nós chegamos lá, que a gente começou a distribuir o alimento. Aí eu me tornei uma missionária oficial. E só pegando a carona aí na história do leite, um abraço aí para a missionária Ana Cláudia Prates. Ela que sempre cuida das nossas crianças lá. Tava ela e a esposa do irmão Rosival, a Jucimara. E a irmã Jucimara, ela falou assim: hoje vai ter leite para todo mundo, falou para as crianças. Aí veio uma criança e perguntou para a irmã Jucimara: ô tia, o que é leite? Já pensou? Vocês que estão aí ouvindo a gente, provavelmente, eu espero isso, que você esteja bem, com a barriguinha cheia. Você já jantou hoje, você está enroladinha aí na coberta aí, que hoje está frio. Para você que está aí nos assistindo, bem tranquilo. Para você que os seus filhinhos estão aí com a barriguinha cheia, glória a Deus por isso. Aconteceu isso lá no Vale do Jequitinhonha, uma criança perguntar: tia, o que é isso? Leite, né? Então, gente, quando a gente estiver fazendo campanha do alimento aí, ajuda a gente. Verdade. Porque nós sabemos o foco, e é grande, mas pelo menos um pouquinho a gente consegue matar a fome de pelo menos um pouquinho de gente. Na última expedição que a gente fez, a gente conseguiu levar 6 toneladas de alimento. Olha que benção. Olha que benção. E eu profetizo que Deus vai dar um caminhãozão para nós, baú, para nós levar sempre um baúzão cheio. Tem tanto empresário aí, né, cheio da grana, Verdade. que um caminhão para ele não é nada, né? Ele chegar assim, dar um caminhão para a gente. Mas para isso é necessário que aconteça igual aconteceu com você, né? De conhecer o nosso trabalho, conhecer o Evódia. Verdade. Né? Ver que o dinheiro que a gente pega do missionário é só para pôr o combustível no ônibus que a gente vai. Né? E aí? Lá a primeira vez que você foi no Granja do Norte? Foi no Granja do Norte. E aí, quando você veio de lá, você já veio com outra mente. Nossa, depois que eu me converti, eu fiquei questionando Deus. Eu falei assim: Senhor, para que tu me chamou? Se eu estou passando maior fome, ninguém chega na minha casa para me dar nada, eu não estou mais fazendo a vida errada, o Zé ganhava pouco e nós tínhamos que pagar aluguel, ainda pagar um terreno. Então, nós ficamos, o Zé... ele não tinha mistura para levar na marmita dele. Então, todo dia ele levava feijão com arroz para comer na firma. E o amigo dele da firma dividia a mistura com ele, porque nós não tínhamos condições de comprar mistura. Nós não tínhamos compromisso com dívida. Então, quando a gente se converteu, Deus mandou nós sair da casa da minha sogra, alugar uma casa e viver a nossa vida a 2. Então, a gente foi viver. Então, a gente jejuava muito. Não era só porque nós queríamos, porque não tinha alimento, mas era a necessidade espiritual. Né? Então, como a gente jejuava muito, eu comecei a questionar Deus por que eu não tinha um pedaço de carne. E aí eu não sabia fazer nada na vida. E aí Deus me visitou na madrugada e Deus me deu uma flor. E aí no outro dia Deus me deu o dom para aprender a fazer flor de EVA, que eu também comecei a dar curso de EVA no Hotel Opalas, em Campinas. Depois dessa flor eu achei pouco, ainda que nós não tínhamos geladeira. A gente ganhou uma geladeira que não tinha borracha, não tinha nenhuma pastilheira dentro e nem tinha porta no congelador. Então a gente colocava a garrafa d'água dentro desse congelador. Aí um dia a garrafa caiu congelada, fez um buraco no fundo da geladeira, aquela geladeira muito, muito velha, enferrujada, sem borracha, mas para nós servia. Aí ficou um buraco. O buraco nós tampava com pano e o papel da luz vindo altíssimo. Em vez de nós estar gastando dinheiro com energia, dava para pagar uma geladeira. Aí eu comecei a questionar Deus. Aí eu fui dar curso para comprar uma geladeira. E aí a gente começou a comprar nossas coisas. Achei pouco o curso de flor. Comecei a fazer chinelo, né, personalizado. Aí, quando eu fui para lá, para o Vale de Jequitinhonha, eu levei o curso de chinelo. Então, lotou
Lotou de mulher naquele curso de chinelo. Bombou de mulher. E ali, quando eu comecei a contar a minha experiência, que eu não sabia ler nem escrever, e Deus tinha uma obra na vida dela, as mulheradas impregnou ali em mim. Quando eu vim embora do Vale de Jequitinhonha, muita mulher parou no caminho para dar o número de telefone para nós. E aí, com esses números de telefone, a gente começou a se comunicar. Então, através do WhatsApp, tem pessoa que fala assim, eu vou enjoar da rede social. A rede social, para quem sabe usar, ela é uma arma muito forte, muito poderosa. Através da rede social, comecei a ganhar alma para Jesus, lá do Vale de Jequitinhonha, que hoje são rebanho do Pastor Roque, e elas sabem que eu estou falando é verdade. Começaram a me pedir oração e comecei a ganhar elas através do WhatsApp. Elas confessando o nome do Senhor através do WhatsApp. Glória a Deus. Irmã Fran, por incrível que pareça, já é 10h13. Meu Deus. Vou estar dando mais um recadinho e você vai estar falando dos seus bolos, tá bom? Uhum. Aí você vai ter aí uns 5 minutos para falar dos bolos. Pessoal, tem esse bolo aqui, a gente vai estar sorteando ele no próximo programa, na próxima quarta-feira. A gente vai estar anotando o nome das pessoas que escreverem "eu quero", ok? Aí só quem escrever "eu quero". As pessoas que estão participando da Opinião Play, infelizmente não tem como, a gente está sorteando o nome deles, porque a Opinião Play ela transmite esse programa para mais de 180 cidades no estado de São Paulo. Então vai ficar muito longe para você vir buscar esse bolo aqui. E a gente não tem como ir levar também. Então vai estar valendo para quem está assistindo a Rádio Pop de Hortolândia, ok? Você pode ir no Facebook lá. Se você não conhece ainda, você vai digitar lá Rádio Pop Hortolândia, você vai ver esse programa. Que está sendo transmitido ao vivo. Está sendo transmitido também ao vivo pelo canal do YouTube Missões Evódia no Sertão. Você vai escrever lá "eu quero", beleza? E posteriormente, amanhã, vai estar no meu canal, O Missionário Rod Marques. Vai estar lá a semana inteira, até terça-feira vai estar valendo. Você vai estar colocando lá no meu canal "eu quero". Aí nós vamos anotar o nome. Já tem uma equipe aqui anotando o nome das pessoas que estão escrevendo "eu quero". E esse bolo vai estar sendo sorteado. É uma coisa chique, tem uma gavetinha com um monte de guloseimas aqui. E os produtos da irmã Fran é de primeira. Ela vai na loja, ela não olha preço, ela olha qualidade. E ela vai estar falando dos bolos dela e como ela aprendeu a fazer bolo. E ela tem aí, quer ver? 5 minutos, irmã Fran, para a senhora falar sobre os bolos. Glória a Deus. Então, aí eu achei pouco o curso de flor, de chinelo, parti para o bolo. Deus me deu um sonho que eu comecei a fazer pão de mel. Então, eu comecei a fazer pão de mel e vender. Isso aqui é pão de mel, não, né? Não, essa daqui é a bomba de chocolate, tá? Ela é um cappuccino, você coloca ela dentro da xícara, vem com a água fervendo, coloca dentro, ela derrete e vira um cappuccino maravilhoso. Então tem ela de cappuccino, tem ela o chocolate quente e tem o chocolate sensação. Então quando você tomar, uma explosão de delícia maravilhosa. Essa eu não conhecia. Estou preparando isso aqui pro Dia dos Namorados, um presentinho, vai numa caixinha linda, tá bom? Preço muito especial. E esse bolo também, ele é um bolo trufado, maravilhoso, todo blindado no ganache, com um chantilly maravilhoso. Aqui tem uns brigadeiros. Você consegue tirar um aqui, pastor? Tem esses brigadeiros aqui, pode puxar a gavetinha. Aí, tá bom. Ó, tem esses brigadeiros que é muito bom, são brigadeiro gourmet. Então eu trabalho com bolos médio, grande, pequeno, bolo trufado. Então a pessoa escolhe o sabor. Deus me deu o dom. Eu fiz curso, mas o curso foi só na teoria, porque na prática você não aprende nos cursos. Eu tenho o meu diploma, eu tenho tudo lá em casa. Eu tenho um certificado tudinho dos meus cursos que eu fiz, mas isso aqui você aprende mesmo na prática. E hoje eu estou dando oportunidade para as pessoas, para mulheres carentes, para pessoa que está com depressão, se quiser aprender, é só entrar em contato com a Evódia, a gente marca uma reunião e eu vou estar dando esse curso de graça. Pode dar seu telefone porque também. Porque eu já dou esse curso lá dentro do Itatinga. Você trabalha com a doutora Cida no Itatinga? Trabalho com a doutora Cida no Itatinga. Um abraço para a doutora Cida, que Deus abençoe a vida dela. Ela esteve aqui falando sobre feminicídio, sobre abuso
né, de infantil. E ela ainda vai voltar aqui ainda, se Deus quiser. Amém, eu creio. E é isso. Então tá aqui, é só pegar o meu contato e esse bolo, essa caixa foi eu mesmo que fabriquei, eu mesmo fiz. Então, é ideia sua, então? Ideia minha, eu fiz porque tá chegando o Dia dos Namorados. Então, esse presente aqui pode fechar. Esse presente para você dar uma caixa surpresa no Dia dos Namorados é maravilhoso. Veja só, você vai dessa caixa e dentro do bolo o cliente pode ligar para mim e falar: Fran, eu vou pedir a minha namorada em casamento. Ele vai na minha casa, me leva a aliança, eu ponho dentro do bolo e põe nessa caixa e ele dá. Quando a noiva partir, a namorada parte o bolo, tá lá o presente. Muitas vezes um relógio, pode ser um relógio aqui dentro, um anel de ouro. Entendeu? Então, a gente faz todo tipo de surpresa para agradar. Então, esse presente, ele é específico para o Dia dos Namorados. Que maravilha. E ele já vai completo, porque ele vai o bolo, vai os brigadeiros, aí tem o chocolate quente, tem o caputinho, então tem sabor para todos. E deixa o seu telefone aí, pode falar. Sim, com certeza. O meu telefone é 19 987 11 9505. Também é só entrar no meu Face, Francilene Silva Souza, você vai ver lá alguns trabalhos meu, bem maravilhoso. E se você, vamos supor assim, quem tem muito, compartilhar muito, a gente vai fazer outra pro Dia dos Namorados. Olha que legal. Ó, Dia dos Namorados, hein? Outro sorteio. Outro sorteio. A Fran é uma benção na nossa vida, viu? Glória a Deus pela vida dela. E ó, pessoal, eu também vou deixar um recadinho. Quem mais participar do canal Missões Evódia no Sertão, que deixar comentário, que eu acho que é mais um comentário mesmo que a gente vê. Que a gente vê que participa mais do canal Missões Evódia no Sertão, lá no YouTube, ou no canal O Missionário Pastor Rod Marques, Pastor Rod Marques, vai estar sorteando uma Bíblia de estudo. E eu quero ir na loja, eu quero ir pessoalmente, comprar essa Bíblia mais bonita que tiver lá, mais completa. Então, esse ano ainda, esse ano, eu não vou falar o dia, mas esse ano, aí durante o tempo, eu vou estar vendo lá os nomes das pessoas que está comentando, que está fazendo qualquer coisa, compartilhando, dando um joinha lá. E aí eu vou estar sorteando aqui ao vivo uma Bíblia de estudo. Você sabia que quando eu fui marcado por dentro por Cristo, foi o meu primeiro presente que eu ganhei, foi uma Bíblia de estudo, uma Bíblia pentecostal, e eu tenho ela até hoje. Essa Bíblia tem me ajudado muito a abrir a minha mente também. Eu ganhei da minha irmã Vádima, um abraço para ela, se um dia ela estiver assistindo aí. Um abraço para ela, sou muito grato a ela pelo presente que ela me deu. E esse, com certeza, é um dos melhores presentes que a gente pode dar para alguém, né? Verdade. A palavra de Deus. Eu costumo dizer que a Bíblia fechada ela é simplesmente um livro. Mas quando você tem um Zé, pelo menos, para poder ler o Salmo, né? E não dormir mais. E não dormir mais. Já vai mudando a vida, vai transformando. Verdade. Até chega uma hora a gente começa a ler e começa a sentir queimar por dentro. Verdade. E quando começa a queimar por dentro é porque a gente está sendo marcado, e o negócio né? É bom. Maravilha. E pena eu quero, que o tempo já está indo. Aqui também agradecer muito a Vilma, né, por a Vilma ter me apresentado esse projeto, né? Eu sou muito grata a Vilma, porque mesmo eu duvidando, mas a Vilma colocou o que é bom, ela falou a verdade. E agradecer a Deus, né, por ela ter me apresentado o Ozé, né? Depois me apresentou o Rodimax, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus. Então a Vilma foi um instrumento, e é um instrumento, né? Porque mesmo a Vilma tendo aquele jeitinho dela, de chegar devagarinho, mineiro comendo pelas beiradas, mas ela tem um jeitinho de chegar bem no ponto final onde ela quer. Então eu agradeço muito a Vilma, um abraço para a Vilma, sou muito grata a ela. E a Vilma não é porque é minha irmã, né? Mas ela é uma pessoa muito focada na missão. A Vilma é. Né? Eu não sei como que ela faz, mas ela consegue arrecadar muita coisa mesmo. Né? Verdade. E nas missões ela faz com que as pessoas, todo mundo gosta dela, né? Tanto você como ela e outras missionárias também ajuda muito na cozinha. Graças faz a com Deus. carinho a comida. Muito né? bom. E falando, pessoal, e quem quiser viajar com Missões Evódia no Sertão,
é só ligar pra gente. Se você quer fazer o bem, né, viaja com a gente. E tem pessoas que têm sido curadas com depressão. A minha esposa, a doutora Cida, o irmão Marcos, que está aí. Um abração, meu querido amado irmão. Aprendi a chamar as pessoas de amado irmão por causa dele. Estivemos junto hoje no presídio. Foi maravilhoso o trabalho no presídio hoje. Então, e viaja com a gente aí. Beleza? E outra coisa, tem gente que pensa que missionário tem que sofrer. Eu costumo dizer, missionário, ele tem que estar preparado para o sofrimento. Mas ele não tem que sofrer. A gente viajando com Missões Evória, a gente para nos melhores restaurantes, não é? Nossa, tudo de bom. E temos a melhor comida também quando a gente para. Né? E às vezes desce cada espetão de carne, o que aparecer, a gente vai traçando. E a primeira vez que a gente foi no Granja do Norte, a gente ganhou 22 quilos de carne. Um fazendeiro matou um boi lá e falou, ó, pega essa carne aí e leva para aquele povo lá, para aquele povo comer. Então, às vezes a gente leva alimento para o pessoal que está carente lá, mas aí tem algum fazendeiro, alguma pessoa lá que nos ajuda, né? A gente está aí com um projeto, não aconteceu ainda, por causa da pandemia, mas 32 casais para casar. Lá no Granja do Norte. A gente está arrecadando todos os vestidos de noiva. Nós tem quantos vestidos mais ou menos, Osés? Bom? Tem uns 15 vestidos, a gente precisa de 32 vestidos. Coisa chique mesmo a gente ganhou. Terno. Quem estiver ouvindo aí, a gente já tem bastante terno também. E uma coisa que eu prometi, em nome de Jesus, a gente vai ganhar 2 boi lá de fazendeiro. Que a gente vai fazer boi no rolete, vai ser a noite inteira aquela festança. Meu Deus, muito beleza, galera? Quem anda com o Evódia, meu, só vai sofrer mesmo se Deus quiser, né? Porque... E se quiser, né? Porque Deus não quer que a gente sofra, né? Exatamente. E a irmã Fran, hoje em dia ela é casada. Graças a Deus. Nós participamos do casamento dela. Os padrinhos. Né? O pastor Josué, um abraço, pastor Josué. Grande amigão, grande mestre meu, grande professor. Ele cedeu o salão da igreja. Deu de presente, né? Muitos irmãos, o irmão Marcos também foi lá na cozinha, ajudou a preparar comida. Pastor Jefferson. Pastor Jefferson, um abraço, meu querido pastor. E o irmão Marcos servindo aquela comida com o maior carinho, né? Verdade. E que o irmão Marcos é amor puro, né? Glória a Deus pela vida dele, eu amo ele demais, né? E foi um festão, né, irmã Fran? Um casamento. Foi. Eu postei umas fotos aí, tem umas fotos dela ela o antes e o depois, né? Ela de vestido de noiva, coisa mais linda. E o Zé, eu nunca vi o Zé tão bonito daquele jeito. E deixa eu falar uma coisa aqui antes de terminar, que eu quero falar da irmã Fran. A gente foi viajar para a Bolívia. E a irmã Fran, ela falando para a doutora Cida, e ela falando assim, ó, eu vim, o meu Zé ficou lá, e ela chama o marido dela do meu Zé, e todo aquele cuidado que ela teve, a gente sabe que ela cuida dele muito bem, né, com o maior carinho, não deixa nada faltar. E ela falou assim, só que eu vim aqui para a Bolívia, mas eu deixei. Se a gente ficou, não lembro quanto tempo, mas se a gente tivesse ficado 7 dias na Bolívia, ela deixou 7 tapoerzinhos com a comidinha do Zé prontinha dentro da geladeira, não foi isso mesmo? Era só ele pegar e colocar no micro-ondas. Esquentar e a barriguinha estava cheia. Já. Não precisava nem lavar as vazias, que a irmã Fran, quando chegasse, lavava o tapoerzinho dele. E também deixou as roupinhas dele tudo para ir para a igreja, né? Tudo prontinho. Então todo dia tinha uma roupinha diferente que ele poderia pegar, vestir e ir para a igreja, né? E qualquer viagem que eu faço de missão, eu faço questão de deixar toda a comida preparada. Eu separo os filés de frango, o peixe, a carne, a linguiça, eu deixo tudo feito, eu não deixo cru para ele fazer. Eu deixo tudo pronto e ensino para ele, amor, aqui tá isso, aqui tá isso, aqui tá aquilo. Então, o que você precisar... A única coisa que eu não deixo pronto é café. Mas até o feijão, o arroz, eu deixo tudo preparado para ele. Para ele chegar do trabalho, só ter o trabalho de abrir a geladeira, colocar no micro-ondas e mastigar. Só isso. E o Zé já falou para mim, ó, a Fran, ela pode viajar para onde ela quiser, ela deixando eu pescar. É verdade. Né? E você deixa ele pescar à vontade. Deixa. Não. Nós somos amigos, companheiro. Continua sendo amigo até hoje, Continua sendo amigo. Nós somos amigo, parceiro, companheiro, marido e mulher. A gente ora junto de manhã, a gente ora junto de noite, ora junto de madrugada, todo dia, 3 horas da manhã. Ele faz questão de se levantar. Nós lemos o Salmo 91 junto, ora. E quantas vezes nós oramos de mão dada?
né? Um homem que era católico roxo e eu não era nada, que eu pratiquei macumba, mesa branca, aquele negócio de jogar carta, um monte de coisa errada que eu pratiquei. E para quem praticou tanta coisa errada, e hoje nós estamos firmados no Senhor Jesus. E é por isso que nós somos cheios de amor. E quando eu vou abraçar as pessoas, que eu vou fazer missão, eu não tenho medo. Eu amo mesmo entrar onde ninguém tem coragem de entrar, no tráfico, onde tem barra pesada, eu gosto disso. Porque é assim que Deus faz, que Deus tem amor por nós, nós temos que estar cheios de amor. É isso mesmo. Então tá vendo aí, mulherada, inclusive a doutora Cida, ela usa, né, essa passagem, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, nós estamos vivendo acho que sempre teve, mas agora como mudou o nome para feminicídio, tem muito feminicídio porque, na verdade, a maioria dos casais, eles se tornam inimigos, né? Verdade. O marido, ele só olha para ele só vê as necessidades dele, ele não vê a necessidade da esposa, né? Às vezes a esposa passa maior tempo no celular do que cuidando das coisas do marido, né? Então. E de repente, no celular a gente recebe cantada mesmo, né? Com certeza. Recebe cantada mesmo, numa dessa a pessoa dá uma bobeira e corresponde a alguma cantada, o marido chega, olha ali no zap, pega da mulher, pensa que aquele papo vem de muitos anos, e aí tá feito, né, a besteira, não né? sei se ainda tem um segundinho, mas o Zé pegou isso no Face. Só que eu não sabia, como eu não sei ler nem escrever, o cabra pode escrever o que ele quiser lá no Face. Aí o Zé chegou, o meu Face é o do Zé e o do Zé é o meu. Nós não tem senha escondida de jeito nenhum. O meu celular, a senha é a dele é a minha. Então nós não tem esse negócio de travou, tem senha negativo. A nossa senha é Jesus. Aí o Zé chegou, tava lá no Face, né? Aí tinha um cabra lá mandando recado. Aí o cabra lá, oi, podemos se conhecer? Aí o Zé, muito afoito, o Zé começou, podemos? E aí, você quer marcar o encontro? Ah, eu quero te conhecer mais íntimo, posso? Aí o Zé, pode, é só você marcar o lugar. E o cabra lá todo afoito, né? O Zé apimentando lá o relacionamento, ele achando que não estava comigo. Aí o Zé, pode, é só você marcar aí. Quando é que você vai marcar? Você tá falando é com o marido dela, rapaz. Você tá pensando o quê? Aí o cabra ficou com tanto medo. O fogo apagou na hora. E ele ainda excluiu, saiu do Face na hora, nunca mais ele entrou. Eita, é assim, gente. Já tem que. Isso é ter a direção de Deus, né? Pessoal, o tempo acabou. Quarta-feira que vem a gente vai estar com a Gemima, uma missionária também, uma cantora, uma pessoa que nasceu no berço evangélico, que saiu, viveu só derrota, voltou de novo. Nós vamos estar contando a história dela. Ela vai estar gravando um videozinho também, a gente vai estar jogando no Facebook. Acompanhe a gente aí, beleza? E até a próxima. Fica todos com Deus. Amém. Glória a Deus. As notícias da sua cidade, região e do Brasil, agora no alcance de suas mãos. Opinião Play, uma multiplataforma com conteúdos desenvolvidos por parceiros que estão próximos à realidade nua e crua. A credibilidade local e regional dos sites, portais de notícias, páginas de conteúdos. São parceiros que se unem no Opinião Play, dando voz e imagem a quem desenvolve o Brasil em sua cidade. Baixe o app Opinião Play e acompanhe todo o conteúdo televisivo 24 horas por dia e é gratuito. Baixe agora Opinião Play. A sua cidade se vê e revê aqui. No começo foi estranho, mas agora usar máscara já virou hábito, virou até moda. Cada um usa de um jeito, do seu jeito. Tem máscara que combina com a roupa, com a cor do cabelo ou com a cor dos olhos, mas todas combinam com proteção, com saúde, a sua e a dos outros. Continue fazendo sua parte. Fique em casa e sempre que